muito bem-vindo para mais um vídeo. Eu vou resolver agora o exercício 3.12 do Moisés volume 1 de Física Básica, certo? Que ele diz que um bloco de massa de 1 kg, capaz de deslizar com atrito desprezível sobre um carrinho, está preso a uma mola de constante K, 25 newtons por metro, inicialmente relaxada. Aí tem a figura, eu vou mostrar para vocês. O carrinho é acelerado a partir do repouso com aceleração constante. Aceleração constante A, sendo o módulo de A igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ele pede para que mostre que o bloco adquire um movimento harmônico simples, e pede para calcular no item A a amplitude do movimento, no item B o período e no C a compressão máxima da mola. Então no item A ele vai querer a amplitude, né? Vamos começar pelo item A. Então a gente tem aqui o desenho, né? A gente tem um bloquinho de massa 1 kg, que ele pode deslizar sobre esse carrinho, né? Com atrito desprezível. E ele está preso nessa mola de constante de K igual a 25 newtons por metro, né? Só que inicialmente ela está relaxada, né? Então ele acelera o carrinho com uma aceleração A. E ele quer que a gente mostre que isso vai gerar no bloquinho um movimento harmônico simples. E pede para a gente calcular a amplitude, o período e a compressão máxima da mola. Um movimento harmônico simples ele é caracterizado por ter uma força, né, que é chamada de força restauradora, né? Aqui no caso, essa força restauradora vai ser a força elástica que a mola exerce no bloco. E a força elástica ela é dada por Kx. Então essa é a força resultante no bloco. O que vai acontecer? Ele vai ficar comprimindo e relaxando a mola o tempo inteiro, num movimento harmônico simples, por conta dessa força restauradora. A amplitude desse movimento é o tanto que esse bloquinho consegue percorrer, é a maior distância que ele consegue percorrer nesse movimento harmônico simples, né? Por exemplo, em um dado momento que a mola está relaxada, se eu colocar um referencial aqui, esse aqui é o ponto zero. Aí eu vou ter um eixo horizontal. Aqui eu vou ter um ponto em que a amplitude vai ser máxima. E aqui eu vou ter um outro ponto em que ele vai ter uma amplitude mínima, né? E esse A, o módulo de A, é o valor da amplitude no movimento, certo? Então como que a gente vai calcular isso, né? Para isso eu preciso saber qual que é a compressão máxima que a mola sofre, certo? Se eu souber qual é a compressão máxima, eu vou saber qual que é o valor da amplitude, porque vai ser exatamente o valor de menos A aqui que eu marquei, certo? Então, eu sei a aceleração do movimento, que é de 2,5 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração do carrinho, certo? Se o carrinho acelera 2,5 metros por segundo, o que vai acontecer? O bloquinho é como se ele estivesse desacelerando 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então é como se ele tivesse uma aceleração nesse sentido, oposto ao movimento do carrinho, certo? Que tem módulo A, né? Eu coloquei A para representar a amplitude, né? Mas só para diferenciar dessa aceleração A, vamos usar uma outra letra aqui, vamos usar Azinho, certo? O Azinho é a amplitude, tá? E esse A vai ser a aceleração do bloquinho. Então essa aceleração vai fazer ele comprimir a mola. Bom, agora o que eu preciso saber é o quanto ele comprime a mola. Eu sei que esse bloquinho está sobre uma força resultante, que é a força elástica, que é dada por Kx. E eu sei a aceleração.
Então, a força resultante, que é massa vezes aceleração, é igual a kx. A massa do bloquinho é de 1 kg. A aceleração, que é a azão, né? É 2,5, que vai ser igual ao K, que é 25, vezes o X. O X, nesse caso, é exatamente a amplitude. Então, eu vou chamar de Azinho. Então, o Azinho é igual a 2,5 dividido por 25. Isso implica que o Azinho é igual a 0,1, né? 0,1 o que, né? 0,1 metros, porque a constante está em metro e a força está em quilograma e a aceleração metro por segundo. Então, essa é a amplitude, né? Só para não confundir com a aceleração, vou escrever aqui amplitude. Ele pergunta para a gente, né, qual que é o período desse oscilador massa-mola. Existe uma fórmula que dá o período direto do oscilador massa-mola, que diz que o período é igual a 2π a raiz da massa dividido pela constante elástica. Se você usar essa fórmula direto, você chega que o período é de 1,26 segundos. Porém, tem uma outra forma de você calcular, né? Porque considerando aqui a situação do bloquinho, né? Aqui seria a posição inicial dele. Como o carrinho acelera 2,5 metros por segundo para frente, o bloquinho ele faz um movimento oposto. Ele acelera 2,5 metros por segundo nessa direção. Só que nessa direção ele vai sofrer uma força de resistência da mola, certo? Que vai estar contra o movimento. Então eu tenho aqui um movimento desacelerado. Então eu podia, por exemplo, usar o Torricelli para calcular a velocidade inicial dele. E a partir da velocidade inicial, colocar a fórmula do sorvetão, que eu sei que a distância aqui é de 0,1 metro, que foi calculado no item A. Eu calculo o tempo que ele demora para fazer isso e multiplico por 4, né? Porque vai dar o período certinho. Por quê? Por que 4, né? Porque o período é exatamente o tempo que ele leva para atingir a amplitude mínima e voltar à amplitude máxima e voltar para a posição inicial. Então ele percorre esse 0,1 4 vezes, né? Então essa seria uma forma também de calcular esse período. E fazendo direto pela fórmula, a gente tem que o período é 1,26 segundos. Bom, agora no item C ele pergunta qual que é a compressão máxima da mola. É só mais uma coisa em relação a item B, né? Essa fórmula do período, né? Ficou muito jogada aqui, né? Mas para você deduzir ela, você tem que lembrar da equação de um movimento harmônico em que o x de t é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ, né? Φ é a fase inicial e o ômega é a frequência angular do movimento. O ômega ele é dado por raiz de k dividido por m. E o período é 2π sobre ômega, entendeu? Então, dessas fórmulas você deduz que o período é igual a 2π raiz de m sobre k, certo? Bom, então voltando para o item C, que ele pergunta qual que é a compressão máxima da mola. Bom, como ele comprime 0,1 metros aqui, na hora dela estender, ela vai estender esse 0,1 mais 0,1, entendeu? Então a compressão máxima vai ser de 0,2 metros, certo? Porque na verdade ela vai se estender dessa forma aqui, desse ponto aqui até a amplitude x aqui. Então a compressão máxima vai ser 0,2 metros, certo? Que essa é a resposta aí do item C, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, é muito importante, tá? Deixa o like mesmo.
E se inscreve no canal também, porque eu tô sempre produzindo aí novos conteúdos, beleza? Muito obrigado e até mais.